Por favor, abra sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico, capítulo 7. Nós vamos reler aí o texto que é a base desta aula. Levítico 7, dos versículos 11 a 21. Nós estamos hoje na aula de número 10. Ofertas pacíficas para um Deus de paz. Ofertas pacíficas para um Deus de paz, Levítico capítulo 7, versículos 11 a 21. Presta atenção nessa leitura aí, é porque Levítico é um livro atípico para nós nessa geração. Então a gente lê esse texto sempre com uma certa distância, até porque é complicado entender tudo isso. A pergunta que geralmente surge é: para que esse tanto de oferta, esse tanto de sacrifício? E esse texto em particular aqui, essa lição em especial, é muito interessante. Infelizmente, nós vivemos numa era de banalização dos conceitos e das palavras. E uma das palavras que mais se banalizam na nossa igreja, isso olhando para a igreja, é a palavra paz. Porque a gente acostumou a tudo falar paz. E sempre que a gente fala paz para tudo, perde um pouco do conceito, do sentido dela. Por exemplo, é raro que a gente de fato transmita a paz e receba a paz no retorno. Virou uma espécie de jargão religioso. Paz do Senhor, passou, paz de Deus, não é? Vira uma coisa quase difícil de compreender o sentido que é. Olha para mim, imagine isso, que essa manhã você tem em você uma herança dada por Cristo, chamada paz, que é um dos símbolos do fruto do Espírito agindo em nós, de modo que num século como esse, de tanta maldade, de tanta miséria, de tanta morte, você pode num dia como esse, transmitir paz a alguém e receber essa paz no retorno. Isso por si só já é um milagre e uma grandiosidade. Amém, irmãos? Não dá para perder uma palavra tão profunda como essa. Então nós vamos mergulhar nisso aí essa manhã. Vamos ler o texto. Levítico 7, do 11 ao 21, diz assim, ó: Esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que será oferecido ao Senhor. Se alguém o oferecer como oferta de ação de graças, oferecerá com o sacrifício de ação de graças bolos sem fermento, amassados com azeite, bolachas, que na nossa revista está coscorões, mas são bolachas ou biscoitos, sem fermento, untadas com azeite, bolos da melhor farinha amassados com azeite. Oferecerá pão fermentado com os bolos, junto com o sacrifício de oferta pacíficas em ação de graças. Oferecerá uma parte de cada oferta ao Senhor. Ela pertencerá ao sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. A carne dos sacrifícios de ofertas pacíficas em ação de graças deverá ser comida no dia em que for oferecida. Nada será deixado para o dia seguinte. Mas se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, deverá ser comido no dia em que for oferecido, e no dia seguinte se comerá o que sobra. Mas o que ainda sobrar da carne do sacrifício será queimado no fogo até o terceiro dia. Se parte da carne da oferta pacífica for comida no terceiro dia, a oferta não será aceita nem terá valor para aquele que a tiver oferecido. Será algo repugnante, e quem dela comer sofrerá por causa do seu pecado. A carne que tocar alguma coisa impura não poderá ser comida, será queimada no fogo, mas todo aquele que estiver puro poderá comer da outra carne. Porém, se alguém estiver impuro e comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, será eliminado do seu povo. Se alguém tiver tocado alguma coisa impura, como impureza de homem, ou gado impuro, ou qualquer abominação impura, e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que pertence ao Senhor, será eliminado do seu povo. Até aqui. Meus irmãos, eu acho muito interessante, já falei isso aqui nas aulas que ministrei referentes a Levítico, da forma como Deus trabalha a didática, a pedagogia divina desses textos. Tudo aí tem um porquê, tem uma forma, um jeito de se aproximar, um modus operandi. Nesse caso em específico, é muito importante a gente entender o foco do que Deus está dizendo aqui. Por que esse monte de oferta, esse monte de sacrifício? O principal objetivo é mostrar duas coisas fundamentais. Primeiro, a natureza pecaminosa do homem sempre vai ter pecado e crise, alguma coisa para fazer. E exatamente por causa dessas necessidades e no relacionamento com Deus, sempre vai ter o que agradecer. E o segundo, quanto mais você pensa na paz, e mais você pensa nesses sacrifícios, e mais essa coisa se avoluma, mais você sente a necessidade de um sacrifício que venha de uma vez por todas e resolva todo esse problema. E em Cristo a gente encontra esse sacrifício. Porque, como diz Paulo, Ele é a nossa paz.
Amém? É importante a gente entender que a fé cristã contém muitas expressões belas, expressões fortes e profundas, muitas. Se a gente for olhar na nossa fé cristã, amém, por exemplo, é uma expressão extraordinária. Porém, dentre essas expressões, a gente pode destacar essa aqui, render graças ao Senhor. Eu lembro quando a igreja que eu fui criado, vamos dizer assim, a igreja que eu cresci quando era pequeno lá em São Paulo, eles tinham um pequeno costume, e eu como viajo no Brasil inteiro, às vezes eu encontro ainda algumas igrejas que fazem isso. Por exemplo, em Santa Catarina, eles costumam fazer isso. No meio do culto, alguém recebe um bilhete, lá no Rio de Janeiro também tem uma igreja que faz muito isso, e o pastor diz assim, a irmã fulana de tal está oferecendo esse culto em ações de graças ao Senhor. Aí os irmãos glorificam a Deus e algumas igrejas aplaudem. Eu achei interessante, lembra muito a igreja do passado e lembra um pouco disso aqui, a ideia de comunitariamente a gente lembrar que não tem só coisa para pedir, mas também para agradecer. Às vezes eu vejo aqui, quando algum irmão está lendo aqui aqueles nomes para pedir oração, de vez em quando aparece assim, fulano agradece a Deus por ter recebido. É isso aqui, é gratidão, render graças ao Senhor. Nós temos milhares de motivos para reclamar, temos milhares de motivos até para amaldiçoar, mas nós temos também milhares de motivos para agradecer. E eu acho que essa é a pegada aqui dessa manhã, gratidão, oferecer graças ao Senhor. O texto que nós lemos aqui, ele trabalha detalhadamente as chamadas ofertas pacíficas, que também podem ser traduzidos como sacrifícios de paz. Ou, eu estava pesquisando lá na minha biblioteca, achei uma expressão, uma tradução aqui que eu achei brilhante. O escritor colocou assim, as ofertas pacíficas, se fôssemos traduzir ao pé da letra, o shelamim, o shelem, a melhor tradução seria bem-estar. Olha que tremendo. Ofertas de bem-estar. Ofertas de uma serenidade da paz, da tranquilidade da vida, ofertas da turbulência que para, da calmaria depois da tormenta, a oferta do reconhecimento de eu poder estar em pé quando tudo já caiu, bem-estar, o shelem. E essa palavra shelem ou shelamim, como as ofertas, é uma derivação de shalom. E shalom é uma das palavras mais profundas do hebraico e talvez de todas as línguas que nós temos no mundo. É que geralmente a gente pensa em shalom, já pensa diretamente em paz. Só que shalom é mais do que paz. É estado de completude, é Deus com as rédeas da vida na mão. Shalom é como se eu tivesse, quando eu digo a você shalom, eu estou colocando os melhores desejos da minha alma na tranquilidade da sua. É dizer que você, estando em paz, me faz feliz. Shalom é a percepção de que a minha felicidade também depende da sua. Comunitariamente agradecemos a Deus. O shalom é a pacificação plena. O shelem, a oferta da bem-aventurança, da paz, do bem-estar da vida. O shelamim todá, a ação de graça. Guardem esses termos porque eu vou trabalhar um pouquinho deles aí. Então, apresentar essa oferta a Deus, o que significava isso? Era você adorar além das palavras. Era, na mentalidade, no imaginário popular, criar uma cultura de adoração no ato concreto da vida. Ir muito além do culto, muito além de apenas dizer assim, nós te agradecemos ou nós te louvamos. Nós fazemos isso, mas também provamos, levando a nossa oferta. Não é por acaso que o coração de Jesus ficou tão irritado quando ele entra no templo e vê que os cambistas estavam ali fazendo um negócio à torta e à direito, porque eles estavam influenciando diretamente nesse ato de ofertar na concretude da vida. Para você entender bem, a pessoa pegava, por exemplo, naquela época, na época de Jesus, vamos para a época de Jesus, a pessoa pensava, o ano que vem eu vou ao templo, por exemplo, ele morava longe, tinha uma viagem imensa para fazer, cavalo, camelo, às vezes a pé, e ele pensava, então o que eu vou fazer? Eu vou levar esse cordeiro aqui, para o sacrifício em prol da minha família. E esse cordeiro aqui, que ele trabalhava tanto aquele cordeiro, alimentava com o melhor que ele pudesse, ficava de olho em qualquer tipo de defeito, para manter ele perfeitamente alinhado, acertado. Então imagina a alegria depois de um ano, de pegar aquele cordeiro com a família e ir até o templo para oferecer ao Senhor o melhor que você tinha. Algumas famílias eram pobres o suficiente para não conseguir uma coisa dessa, então oferecia uma pomba, alguma coisa do tipo. Agora olha que interessante, imagina que famílias que
dá um trabalho imenso ter que você fazer tudo isso. Então os cambistas entravam com a mentalidade mais ou menos assim, não precisa fazer tudo isso. Você vem até aqui, chega aqui, compra o que a gente tem para te oferecer, entra lá dentro e oferece. Para que trazer tudo isso, a viagem inteira, arrastando um cordeiro? Chega aqui, você compra R$50. A gente te dá, você leva o pacotão sagrado, entra lá dentro, oferece para o obreiro, está tudo em paz, vai para casa feliz. É essa quebra de um culto oferecido a Deus desde lá atrás que mais deixou Jesus irado. Por isso ele arrebenta com aquele processo todo, porque ele percebe que alguém estava entrando no meio de um processo de culto que só deve a Deus. Ou seja, adoração que vai além das palavras. Isso é mais ou menos o que acontece quando você em casa ainda, você pensa, essa noite, por exemplo, hoje, é o nosso culto de ceia do Senhor. Uma coisa muito parecida com essa ideia aqui do sacrifício de paz. De você pensar desde cedo, eu estou aqui, graças a Deus, Jesus me libertou, o sangue da cruz foi suficiente uma vez por todas para mim. Se você alimenta uma consciência dessa durante o dia inteiro, você chega aqui à noite com outra postura, outro projeto, e o culto é extraordinariamente diferente, porque você não vem apenas para um culto comum, para fazer parte de uma agenda litúrgica de igreja cansativa e na mesmice. Você já veio em estado de adoração, para além das palavras, veio oferecendo-se a Deus como uma oferta de amor. Isso faz uma diferença imensa na vida da gente. Isso muda muito a perspectiva. Lá na primeira epístola de João, 1 João capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Olha que tremendo. A ideia de João ali naquele texto é fantástica. Ele está falando dos relacionamentos entre os irmãos, mas isso também tem a ver com essa ideia das ofertas pacíficas, porque você vai perceber depois, eu vou falar, que elas eram uma oferta que tinha um lado social muito grande, de juntar todo mundo para comer. Uma das cenas que eu acho mais bonitas quando você estuda o contexto dessas ofertas, era, por exemplo, eu e a minha esposa e meu filho, somos uma família, pequena, mas somos. Se a gente oferecesse um animal como esse, como é que a gente ia fazer para comer tudo no mesmo dia? Só tem um jeito, convida todo mundo, o órfão, a viúva, o estrangeiro, venham comigo, venham fazer parte da festa da minha casa. Deus abençoa minha família, a paz entrou lá, nós viemos trazer essa oferta e tem carne para todo mundo. A gente chama todo mundo e todo mundo junto com a gente glorifica a Deus pelo ato da paz ter chegado na minha casa. Olha que tremendo. É convidar, é sair do foco, é quebrar uma rede de egoísmo, é instaurar a paz como celebração da convivência, é entender de uma vez por todas que a paz de Deus excede o nosso entendimento, ou seja, vai além daquilo que a gente entende como paz. Não é por acaso que paz no mundo não é paz de Deus. É interessante entender isso, até porque o mundo chega ao extremo de fazer guerra para obter paz. É um contrassenso, é contraditório, até porque a paz da igreja não é um produto que se compra na prateleira do mercado da fé, a paz da igreja não é um milagre que acontece no estalar dos dedos ao final de uma campanha de 7 dias, a paz da igreja é uma herança de Cristo. Quando Jesus morreu, ressuscitou, chegou para os discípulos e disse, deixo-vos a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá, ou seja, a igreja é uma igreja que ainda hoje goza da paz como herança de Cristo. Então, estar em Cristo é viver essa paz. Agora, olha que interessante, isso aqui significa que se eu não amo só de palavras, se a minha adoração é um ato para além das palavras, é um ato concreto da vida, isso significa que eu vou além do teatro religioso, eu abandono o simulacro, a mentira técnica, o fazer sem ser. Eu sou, portanto faço. Porque a paz já está em mim, então agora eu posso prestar uma oferta de paz. Eu posso prestar um sacrifício de paz e posso olhar para Deus como Deus de toda a paz. É interessante poder dizer essa expressão aqui, Deus de paz. Se você vai para as mitologias, você vê Deus da guerra, Deus do inferno, Deus do mal, Deus do sexo, tem Deus de tudo, mas Deus da paz só tem um. É o nosso. Porque Ele é o único que não se propõe a fazer guerra com ninguém. Ele é o único que se propõe a perdão, a criatividade, a alegria, a abraço, a acompanhamento, a receber o menor. É interessante você entender isso. O problema, irmãos, é que a gratidão nem sempre é um elemento destacado e buscado na vivência cristã. Ainda somos uma igreja que pede muito, mas agradece pouco. Ou seja, por incrível que pareça, nós estamos há milênios depois desse texto, mas ainda batemos de frente com a natureza essencial dele, que é gratidão. Ainda vivemos numa geração, principalmente essa nova geração agora, que é uma geração acostumada a pedir e exigir que aconteça.
Dificilmente uma geração que de fato agradece. Para vocês terem uma ideia, eu viajo muito, é difícil encontrar até hoje, eu não consigo lembrar agora assim, de uma igreja onde eu tenha ido, que tenha me convidado, por exemplo, para um evento, uma conferência, para falar sobre gratidão, não lembro. Agora já fui muito convidado para falar sobre pedir, dar, bater, né? Essas coisas aí a gente vai, corre atrás. Dificilmente a gente vai numa igreja que tenha esse senso da gratidão, do agradecer, de glorificar a Deus, de fazer um tempo, por exemplo, de experiência da paz. Porque essa paz aqui é consciência de que eu não poderia ter chegado a esse objetivo sem Deus. Isso é que é interessante. A ideia aqui é, eu passei por algo terrível, mas a graça de Deus me sustentou. Muito dessas ofertas eram feitas para agradecer, por exemplo, livramentos de uma viagem que era feita pelo mar, livramento de uma viagem que era feita, por exemplo, para Jerusalém, no meio do caminho, para não cair na mão de bandido nem nada. Então, quando se chegava, se fazia essa oferta de gratidão a Deus pelo livramento, pela bênção recebida. Ou seja, era a festa de poder estar vivo. Isso aqui a gente pode fazer hoje. Eu tenho certeza plena de que todo mundo aqui hoje pode fazer uma oferta como essa. Porque só Deus sabe o que já nos livrou nesses dias. E se nós estamos aqui hoje, é celebrando a vida e a graça dos livramentos da gente poder estar de pé aqui hoje. Nós estamos aqui hoje sob a bênção de livramento daquilo que a gente não faz ideia, por exemplo. Imagine, por exemplo, que você está aqui hoje e Deus tem abençoado uma coisa que é comum, o equilíbrio do seu corpo. Ou seja, as células estão se multiplicando dentro daquilo que é esperado delas, porque se multiplicar demais você tem câncer. Você está glorificando a Deus por poder piscar, então não seca a córnea, você não fica cego. Você está glorificando a Deus por poder entender que apesar de os níveis de gordura estarem um pouco mais altos, isso ainda não gerou um infarto na sua vida. Graças a Deus você está de pé aqui hoje, porque Deus está celebrando a vida e Ele sempre tem cuidado de nós. Isso é fundamental a gente entender. Agora, eu estava pesquisando isso aqui, encontrei pelo menos 3 perspectivas de significado teológico atuais para esse texto. Só para os irmãos terem uma noção. Primeiro, o shalem, aqui, as ofertas simbolizam o shalom, a paz. Olha que interessante, a bênção da integridade, o bem-estar, a condição de estar em paz com Deus. Isso aqui envolve muito mais do que o perdão dos pecados, porque é o resultado de que se espera a vida, essa condição de shalom, é a plenitude da vida, o bem-estar, a paz com todos. Qual que é a lógica disso? Oferecer uma oferta como essa aqui, era entender de uma vez por todas que Deus já perdoou os meus pecados, só que Ele foi além disso, Ele me permitiu um estado de tranquilidade. Olha que tremendo, é como se Deus dissesse, eu perdoo o seu pecado e não vou ficar o tempo todo jogando isso na sua cara, ou melhor ainda, eu não vou ficar o tempo todo esperando que você vá pecar novamente e vá voltar para mim para ficar numa dialética de perdoa, peca, perdoa, peca. Eu quero te dar paz, para você viver feliz, para você usufruir desses momentos. Então essa paz é o reconhecimento de que Deus entrou na minha agenda e trouxe um pouco de descanso na loucura dos meus dias. O shalem e o shalom, a oferta da minha paz. Tem uma segunda perspectiva que é muito interessante. O Roland Devaux, que é um grande pensador que trabalha muito a história de Israel, ele dizia que um grande entendimento que ele tinha dessas ofertas era de sacrifícios de comunhão. Agora olha que tremendo, o sacrifício em que o animal é partilhado com os outros. Isso resulta numa união fraterna em torno da refeição. Essa oferta da pacífica, juntando com todo mundo, me leva diretamente para a teologia da mesa, que é uma das partes essenciais da cultura judaica. O shelamim, nesse caso aqui, as ofertas seriam ocasiões sociais perante o Senhor. Então há uma alegre sensação de compartilhar com os outros por causa da presença de Deus. Em outras palavras, adoração comunitária. Olha que tremendo que é isso. É eu entender que essa paz de Deus que veio para mim não me torna o centro do universo. Deixa eu mostrar isso de uma forma bem clara. Isso significa que toda vez que a paz de Deus age em mim e que a bênção de Deus atinge o meu coração, eu preciso partilhar. Porque isso significa que eu não sou o centro do universo, que não aconteceu comigo porque aconteceu comigo, é só comigo porque eu sou santo mais do que você. Aconteceu comigo hoje, então eu convido para participar da minha bênção. Quando acontecer com você, você também me convida. E nessa adoração comunitária, a gente vai perceber que o único que é o foco central é Deus, o resto é todo mundo debaixo dessa mesma lógica, peca, erra, agradece, recebe, está em paz com Deus. A mesma lógica, a mesma dinâmica. Isso é belíssimo, porque infelizmente, impera, às vezes, em muitos lugares, aquela sensação de que o abençoado é especial e melhor do que os outros. E não é assim que funciona. John Stott diz que quando você for dar um testemunho, por exemplo, de algo que aconteceu na sua vida, tome muito cuidado.
Porque o testemunho só é testemunho se apontar para Cristo. Porque se não apontar para Cristo é só uma biografia, uma autobiografia que pode chamar atenção para você e não para Deus. E se chamar atenção para você, você vira um ídolo. E se você vira um ídolo, bate de frente com Deus. E quem bateu de frente com Deus sempre perdeu. Então é importante, de uma vez por todas, que tudo que a gente faça seja celebrado para Ele. Ele seja o centro, o foco, a atenção, tudo para Ele. Importa que Ele cresça, eu diminua. Essa é a ideia. Comunitariamente. Eu acho tão bela essa cena aqui, ó, comunitária, a oferta comunitária. Isso a gente vai fazer hoje à noite. Essa coisa de celebrar juntos, tomar o pão, o vinho. É isso aqui, ó, celebração comunitária, o culto comum na mesma mesa, cercando a mesma mesa. É tão bonito quando se entende isso, a alegria de estarmos juntos. Eu acho que é por isso que é tão bom quando a gente vai. Você já percebeu como é bom quando a gente almoça ou janta na casa de alguém, algum amigo? Celebração entre amigos, não é bom? Eu acho que é até por isso que é tão complicado quando você vai na casa de quem você não conhece, não é? Para almoçar. Você já almoçou na casa de quem você não conhece? Ruim. Fica meio sem graça até, né? Principalmente se a pessoa oferece uma coisa que você não gosta, não é? Não é ruim? Você tem que ficar dando um malabarismo para poder dizer, não gosto muito disso, estou com problema e tal, o cheiro me faz mal, alergia, né? A gente começa a criar malabarismo, mas não é bom quando você é convidado por alguém que você gosta e vai na casa dessa pessoa e a gente almoça junto e conversa à mesa. Ou seja, é a sensação da experiência comunitária, de que a mesa junta, a mesa convida. Toda mesa é um convite para juntos celebrarmos a vida. O que a gente vai fazer hoje à noite aqui é exatamente isso. Aqui é a ceia do Senhor hoje à noite. É símbolo fantástico da fraternidade. A mesa de Cristo não é uma mesa que você se afasta, é uma mesa convidada para chegar. E quem chega nela, sai dela transformado. Essa é uma ideia. Outra coisa interessante é que esses shelem, essas ofertas, eram consideradas por alguns teólogos, até na atualidade, como santas conclusões. E olha que coisa interessante. Ou seja, esses shelem, ofertas, geralmente aparecem nas listas, no final das listas das ofertas. Mesmo que isso não aconteça lá na descrição de Levítico 1-5, mas geralmente aparecem nos finais. Aí alguns estudiosos entendem a ideia de que esse aqui é um sacrifício de encerramento, porque uma das declinações do termo shelem, no piel, que é uma da declinação do hebraico, tem o sentido de concluir. Então eles colocavam uma ideia fantástica de que esse sentimento era um sentimento de encerramento, de conclusão, de dizer para Deus, entendi, fechou a minha história. Se esse entendimento for o entendimento correto, a gente cai perfeitamente e aí compreende perfeitamente as referências que o Novo Testamento faz a Cristo, como Cristo sendo de uma vez por todas o último sacrifício, aquele que conclui e que por concluir oferece um novo tempo construído em cima da paz. É o que Paulo diz em Efésios 2,14. Ele é a nossa paz. Ele fez a nossa paz. Por ele foi feita a paz. Em outras palavras, seria como se a gente entendesse assim, ó, por causa de Cristo, a nossa vida tem começo, meio, fim e eternidade. Olha que tremendo. Há um processo dinâmico de reconstrução da história, de significado profundo. Significa que agora, por causa de Cristo, nós temos uma paz que projeta uma eternidade, uma paz que lembra que é preciso e é possível caminhar nela. Não é por acaso que vem o fruto do Espírito, que John Stott dizia que é o alimento, por isso que é fruto, o alimento do Cristo que me habita. O Cristo habita em mim. E precisa se alimentar, e se alimenta do fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito gerado em mim, faz nascer em mim o caráter de Cristo. Por isso, quando o mundo olha para mim, não enxerga a mim, mas enxerga Cristo. Daí, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque agora o que está sendo alimentado e gerado aqui é o caráter de Jesus. Não é por acaso que quando você me abençoa, recebe e transmite paz. Porque se Cristo está aí, tem paz. Deu para entender? Amém? Agora, com isso em base, a gente consegue entender os pontos da revista aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Primeiro ele fala sobre a excelência da oferta pacífica. Eu queria só fazer eu fiz uma introdução um pouco mais alongada para você ter a noção exata do que é isso aí, ó. Então ele começa na revista, se você quiser acompanhar aí, ó, a excelência da oferta pacífica. E eu queria pontuar uma coisa, são 3 palavras fundamentais para a gente entender o alcance da excelência desses sacrifícios. 3 palavras: reconhecimento, gratidão e paz. Sem essas 3 palavras a gente não consegue entender o porquê de ofertas como essas. Reconhecimento, gratidão e paz. Essas 3 palavras estão juntas, elas são inseparáveis, elas precisam estar completamente o tempo todo se retroalimentando. Por causa do reconhecimento é que você tem gratidão, e na gratidão você tem a paz, e por causa da paz você reconhece. Isso vai sempre levar a um ciclo tremendo de alimentação da graça.
Aí a gente aprende reconhecimento. Conhecimento é a ideia de saber o porquê recebi. Reconhecer é saber de quem veio essa dádiva. Ou seja, por isso que é tão estranho. Se tem uma coisa, fala a verdade, se tem uma coisa que é ruim dos relacionamentos humanos é a ingratidão. Alguém aqui gosta de você fazer algo para alguém e a pessoa fala, eu não pedi para você fazer isso. É terrível. Não é verdade? É uma sensação estranha de que a gente perdeu tempo. E como é ruim perder tempo, não é? Até porque nós somos feitos de tempo. E como diz a filosofia antiga, matar tempo é uma forma sofisticada de cometer suicídio. Ser feito de tempo, não é? A vida é feita de tempo. Então, quando você passa a entender que qualquer pessoa que gasta um pouquinho de tempo na sua vida e investiu na sua história, isso deve gerar reconhecimento. Por isso eu agradeci a Deus aqui pela oração que o pastor fez aqui. Investir um pouco de tempo de oração por alguém é uma forma tremenda. C.S. Lewis diz que se você quiser dizer para alguém que a ama, não precisa dizer eu te amo, ore por ela. Orar por alguém é uma forma máxima de expressão de amor. Você sai do foco e encontra alguém. No texto aí ele colocou 3 coisas na excelência da oferta pacífica. A primeira, a própria oferta pacífica. E colocou uma coisa que é importante lembrar, nenhuma petição era feita nessa hora aí. Apenas gratidão por todas as bênçãos, livramentos e também orações respondidas. Interessante que o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele é explícito, em tudo dai graças. O que não significa a paranoia de passar o dia inteiro agradecendo por tudo. Não é essa lógica. É conhecer na mente um sentimento de que você tem uma espécie de impotência diante do mundo e que tudo vem de Deus. Portanto, a minha sensação, o meu sentimento é de passar o dia inteiro lembrando que o mundo tem um Criador, a Ele pertence e eu faço parte dessa criação. Isso é dar graças. É entender que nesse momento aqui, quando o israelense ia levar essa oferta, e você vê aí no texto aí, que nós lemos em Levítico, tem toda a descrição do que ele fazia. Quando ele levava essa oferta, ele ia lá com uma sensação: eu não vou agradecer, ou não vou pedir por nada, eu só estou indo para agradecer. É um culto onde você vai para levar, não para tirar. A ideia era, se eu me aproximar aqui agora do sacerdote ou de alguém que vai receber essa oferta, ele sabe que meu coração está transbordando de gratidão. Eu gostaria que você imaginasse essa cena. Está aqui uma oferta que tudo nela girava em torno da alegria. A pessoa vinha com um sorriso no rosto, a família feliz, e o sacerdote a recebia com um sorriso no rosto e a família feliz. Tudo aqui era feito bonito. Diferente da culpa, por exemplo, que você já vinha com medo, sabendo que está em culpa, pecou contra Deus, tinha que trazer uma oferta, quebrantamento, angústia, morte do animal, uma série de coisas. Aqui não. Aqui todo mundo feliz, a leveza do movimento. Olha que coisa tremenda. Às vezes eu sinto falta de sorrisos verdadeiros nos cultos, sem precisar que um pregador metido a popstar tente inventar alguma coisa para você sorrir. Apenas a alegria de estar vivo aqui e celebrando a Deus. Não é bom a gente ser feliz por aquilo que Deus nos deu? Você tem motivos para agradecer a Deus essa manhã? Nós estamos aqui porque Deus tem nos sustentado. Ou seja, é não pedir, é só agradecer. Simplesmente assim. Essa é uma ideia fantástica, oferta pacífica. Eu gosto dessa expressão pacífica aqui, o shelem, shelamim, toda, oferta pacífica, ação de graças, pela capacidade que a gente tem de chegar e dizer para Deus, obrigado. Coisa linda isso, poder dizer para Deus, Senhor, obrigado. É reconhecimento daquilo que o Senhor fez por mim. Eu acho que isso deve soar aos ouvidos de Deus com uma melodia belíssima. Eu tenho a sensação de que essa é uma oração que não sobe apenas em palavras, ela sobe com certa música no meio, para Deus ouvir um hino, um cântico cantado numa terra de ingratos por alguém que resolveu dizer, obrigado, Senhor, o Senhor está olhando para mim. Não é à toa que são das orações que mais dá em nós uma certa alegria. Já percebeu isso? Quando a gente tem agradecer a Deus por alguma coisa que aconteceu, quando a gente termina a oração com uma certa sensação de tranquilidade. É esse bem-estar que é o shelamim, a oferta de gratidão. Isso aí. Outra coisa que está aí também, ele colocou aí, oferta pacífica, e pelo menos 2 tipos. Aí, ação de graças, por exemplo. Ainda hoje nós somos chamados a jamais desperdiçarmos a graça de Deus. Depois você lê com calma na sua casa, os versículos 12 a 15 de Levítico 7, expressam direitinho aí como é que o israelense na época levava essa oferta de ações de graças. Interessante que a ideia, eu gosto muito dessa expressão, ação ou ações de graças. A ideia era, eu tenho que fazer alguma coisa para agradecer. Por quê? Para não reduzir a gratidão ao mero falar. Porque se a gratidão for reduzida ao mero falar, eu já excluo os mudos do processo, né?
E quem tem dificuldade da fala tem um problema grave. Então, eu não estou trazendo essa gratidão. O próprio Moisés podia pensar nisso, né? Moisés tinha um problema com a fala, mas deixa para lá. A ideia é, tem ações também, dá para fazer isso. Então, tragam uma oferta, mexam com a vida, e o melhor de tudo, com a cozinha. Notem um detalhe fantástico. Essas expressões de ofertas aqui eram feitas com bolos, com biscoitos, que se amassava, que se fritava, que se passava azeite. Isso no deserto da época, dava um trabalho. A ideia era, cozinhem felizes. Façam da cozinha de vocês o lugar do culto. Esse culto não vai acontecer no templo, vai acontecer na cozinha, mostrando a festa que se faz enquanto se come. Trabalhar a massa, fazer o processo. Uma pequena arte. É como você dizer para Deus, graças a Deus, que o Senhor nos deu o que comer, alimentar. E em nome disso, a gente prepara uma festa perante o Senhor. Olha que belíssimo que é isso. Outra coisa, tem aí também, que ele cita aí na revista também, o voto. E por ser voluntário, o voto tinha que ser feito com consciência e com responsabilidade. Até para evitar as bobagens que muita gente chama de voto, né? Até porque o voto aqui era extremamente consciente, responsável e um recurso para ser usado não a todo momento, mas realmente quando se estava no limiar de um problema. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Não é só uma coisa comum como muita crente faz. Tem gente que até faz um votozinho rapidinho, né? É preciso tomar cuidado com isso, tem que saber fazer. É um negócio de consciência, responsabilidade, extremamente bem elaborado, como o texto vai colocar, e a gente vê com muita certeza o que está no texto ali, a forma como o Levítico coloca para não gerar nenhum tipo de dúvida. É muito bonito, muito interessante isso. E a ideia principal é você entender que nesse aspecto aqui, ó, você está tendo um relacionamento com Deus e você sabe de uma coisa: o lado dele ele cumpre, ele não falha, ele não erra. Portanto, se você se propõe numa oração a Deus de fazer um voto, ele vai esperar isso de você, que você cumpra, que você honre, que você mantenha a sua palavra. Isso significa caráter. Deus trabalha com gente de caráter, que tem uma só palavra. Amém? Lá no Novo Testamento, Jesus vai falar, seja o vosso falar sim, vírgula, sim. Afirmação do primeiro, não, não. O que significa isso? O crente não tem uma hermenêutica da lei. Ou seja, não, eu falei sim, mas eu não pensei. Não, se foi sim, é sim. Porque o crente é reconhecido pelo que é, não pelo que ilude, engana ou ludibria ninguém. Até porque o que engana vem do inferno. E nós não viemos de lá, nem para lá nós vamos. Amém, irmãos? Deu para entender aí? Misericórdia, teve gente até que pensou pegar o celular agora, mas deixa para lá. Tem também a oferta movida, depois você vê lá nos versículos 30 a 35 de Levítico 7, que é o texto que nós lemos, você vai ver um pouco dessa oferta movida aqui, ó, que era uma atitude de completo desprendimento e controle. Você sabe que não controla nada disso aqui. Outra coisa, você sabe que essa oferta está sendo levada a Deus exatamente porque Ele já fez alguma coisa na sua vida. E o melhor de tudo, você tem o sentimento, nunca perca isso quando o assunto é oferta pacífica, o sentimento de que tudo aqui tem uma construção em paz. Então, em nenhum momento eu estou indo com a sensação de importunar o sagrado, nem com a sensação de que eu tenho que levar um monte de coisa para Deus, para de algum modo espiar ou equilibrar a balança aí das coisas. Não, a ideia aqui é sempre de gratidão. Então, qualquer tipo de oferta dessa que eu leve a Deus, tem uma excelência no processo, tem um sentimento mais profundo, um peso e um significado maior. E esse significado é o da alegria, o da comunhão. Olha que tremendo, Paulo entendeu isso tão bem, que quando ele abre o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, ele abre com 3 palavras que você encontra aqui: amor, alegria e paz. Essas 3, na sequência. Qual que é a ideia de Paulo? É que o que se fazia lá, a gente ainda faz hoje. Tudo do cristão é feito em amor, executado em alegria e concluído em paz. Dimensão do homem para com Deus. Por isso que o fruto do Espírito é completo. Ele tem 9 facetas, 3 com Deus, 3 com o homem e 3 consigo mesmo. Essas 3 completam tudo. É muito profundo isso. Outra coisa interessante, ó, os objetivos das ofertas pacíficas, está aí na sua revista aí, ó. Ele colocou pelo menos 2: aprofundar a comunhão com Deus e enfatizar o reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor. Interessante que quando você vê lá no Salmo 24, ele abre dizendo assim, ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo. Não há, nessa palavra plenitude ali, o senso da palavra no hebraico é de que não tem absolutamente nada, nem em cima, nem abaixo, nem fora, nem dentro, nem subentendido que não pertence a Deus. Então tudo pertence a Ele. Essa concepção de que tudo pertence a Deus era central no culto levítico. Você pode observar que em todas as lições isso está lá. A ideia de que tudo pertence a Deus.
Isso foi tão forte na cultura judaica que até hoje em Israel essa cultura, essa ideia ainda permanece, de que tudo pertence a Deus. O judeu trabalha com essa mentalidade de que tudo é graça de Deus, a terra foi dada por Deus, tudo vem das mãos de Deus. Isso significa uma criação na mente de uma mentalidade, de uma cultura do reconhecimento da nossa impossibilidade perante o Senhor. Por isso que a Ele tudo pertence. Você vai conversar com qualquer rabino, ele sempre vai te dizer assim, quando ele falar de Deus, ele vai fazer uma vírgula e vai dizer, abençoado seja Ele, o Eterno. Sempre a ideia é, tudo vem dEle, toda a bênção vem dEle, toda a luz vem dEle, toda a graça vem dEle. E a minha concepção é o tempo todo lembrando disso. Isso me ajuda de um jeito, isso é terapêutico. Quanto mais eu sei que tudo vem de Deus, menos eu cobro de mim o que de fato eu não preciso ser. Eu não sou o criador da vida, eu não preciso cair na tentação de ser o criador das minhas próprias coisas e nem preciso achar que com as minhas forças eu consigo. Porque quando eu acho que com as minhas forças eu consigo, qualquer coisa que eu não conseguir, eu me arrebento em depressão achando que eu sou o pior dos homens. Mas quando eu sei que qualquer coisa que eu consegui veio das mãos de Deus, então eu só agradeço a Ele. Quando consigo, Ele me deu. Quando eu não consigo, Ele me livrou. Tudo vem dEle, Ele é o centro, é o Senhor da vida, é o dono das coisas. A Ele tudo pertence, Ele é o Senhor de tudo. Amém, irmãos? Segundo tópico que ele coloca aí, ó, a oferta pacífica na história sagrada, e ele dá alguns exemplos muito interessantes. Ó. Jacó, por exemplo, filho de Isaac, lá em Gênesis 28, 20 a 21, ele está fugindo de Esaú e ele faz um voto a Deus. Até porque, irmão, aí que eu falei da questão do voto, olha a implicância disso. Assim, olha a implicância disso aqui, eu acho muito interessante isso. Ele chega, ele sabe que está fugindo do irmão, que ele fez uma bobagem lá atrás, terrível. Ele sabe que o irmão não vem sozinho, porque a notícia que trouxeram é que o irmão está com um monte de gente perto. O irmão já é caçador, já acostumado com experiência. Então, pelo menos uma certeza Jacó tem aqui, ó, eu não consigo passar por essa sozinho. Então, o que ele faz? Ele separa a família, deixa um tempo lá, passa pelo Jaboque, faz um voto, conversa com Deus e tudo mais. Nesse voto, eu acho tão tremendo, fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, se a tua mão me proteger, se o Senhor me guardar, me der o que comer e beber. É só coisas simples, né? Só coisas que, sem as quais você não consegue viver. Essência. É interessante isso. Nada que Jacó pede é supérfluo, nada. Ele pede coisas que são da essência da vida. Por que Deus responde? Porque Deus se reconhece nessas bênçãos da essência da vida. O voto é tão tremendo por causa disso aqui, ó. É uma consciência de que sem isso eu não consigo viver. Ou seja, Deus, o Senhor é o Deus da vida. E se eu não tiver a tua ajuda agora, a minha vida vai se esgotar aqui. Não há mais para onde ir. É aí que a ação de Deus acontece. Olha o caso de Ana, por exemplo, o segundo caso que ele põe aí, ó, lá em 1 Samuel, capítulo 1, ali, todo capítulo 1 você vê bem isso, comovente pedido por um filho que ela faz. Eu acho tão tremendo o fato de Ana, a própria palavra Ana, no hebraico, significa graça. Interessante que Ana significa graça, aquilo que vem pelas mãos de Deus, a bênção de Deus, enquanto que a outra, Penina, no hebraico é pérola. E toda pérola se acha, né? Porque já tem valor em si. É interessante, o jogo de palavras do nome delas já é profundo. Uma se acha que tem graça pelo valor que tem, a outra só tem graça porque vem de Deus. Então essa que tem nome, Penina, Pérola, tem filhos. E porque tem filhos tem aquela sensação de poder ser maior do que a outra. Principalmente dentro daquela concepção que se havia na época. E aí vem essa mulher, Ana, vai até o templo, ora e pede a Deus, e clama a Deus, e faz um voto a Deus. E olha que tremendo que é o voto de Ana. Tem um detalhe no voto de Ana que para mim é essencial. Ela disse, se o Senhor me der um filho homem, eu devolvo ao Senhor. O Senhor me dá, eu te devolvo. Eu só quero. Olha por que Deus responde. Deus, eu quero isso, mas eu não quero para obter para mim, tomar posse e guardar para mim. Eu quero só para saber como é ser. E eu quero te devolver, porque nas tuas mãos não vai deixar de ser meu, mas vai ser melhor do que nas minhas. Olha que coisa belíssima que é isso. Não é à toa que o nome do menino é Samuel. O Senhor escutou. Olha que lindo. Agora escutou o quê? Se nem ela tinha falado. A Bíblia diz que ela só chorava, resmungava, a tal ponto que o pastor dela achou que ela estava bêbada. Só Deus para escutar gemidos, traduzir em filhos, devolver em vida e mudar a história. Porque toda ação de graças gera graça nas ações. É Ana, alguém cheia da graça. Depois ele põe como um terceiro símbolo, aí, vamos dizer, de exemplo de voto, Davi.
E Davi é interessante que você vê Davi o tempo todo, para Davi, tudo é ação de graças. Não é à toa que ele é o maior compositor da história de Israel, com salmos e hinos tremendos. Interessante que, eu quero até ler para você, olha só o que diz o Salmo 22 e o verso 5. E o Salmo 22 é um salmo de angústia, de crise, um salmo terrível. Deus meu, por que me desamparaste? É salmo da cruz, é salmo da crise, salmo da prova, da tribulação, do dia que está tudo errado. Aí você vai no 25 e ele fala assim, ó, o meu louvor na grande assembleia vem de ti, cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Olha que tremendo. Ele está falando, eu sei, Senhor, que agora que a coisa apertou, a tua salvação virá, porque a tua salvação sempre vem para quem precisa. Não é à toa que os puritanos tinham uma pergunta, eles diziam assim, ó, se você não sabe que está perdido, de que adianta um Salvador? Salvador é para quem tem certeza que está perdido. Então, quando você está no fim da crise, no pior momento aqui, ó, no Salmo da Cruz é que você anseia pela libertação. Aí você tem um padrão de 3 dias. O Salmo 22 é o Salmo da Cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O 23 é o descanso. É meu pastor, nada me falta, ele segura. É sexta-feira da cruz, sábado do descanso e o domingo da ressurreição. Do Senhor é a terra e a sua plenitude é o Salmo 24. Perfeitamente na dialética da transformação do reino. Tudo isso a gente acha aqui. E olha que coisa bonita. Quando a gente entende isso, a gente percebe uma das coisas mais lindas da fé cristã. Tudo em Deus nasce nele, se realiza por ele e volta nele. Olha Paulo, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A mecânica da glória de Deus. Não é tremendo? E terceiro, ele fala sobre a oferta pacífica na vida diária. E olha que interessante, a vida do cristão precisa ser uma vida de paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com os outros e paz com a vida. O cristão precisa ter uma vida de paz. Aí eu sou obrigado a falar até por uma questão de raciocínio lógico. Se o cristão é o que fomenta a confusão, ou ele deixou de ser cristão, ou ele está bem longe de Deus. Não é? Porque dá para entender um cristão que só gere confusão à luz de tudo que eu falei até aqui? Dá? Não tem como. Tanto que o próprio João, lá em 1 João 3,16, é que a gente ama João 3,16, né? João 3,16, todo mundo sabe, desde criancinha, Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, 1 João 3,16 é difícil alguém lembrar. Nisto conhecereis o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa pelos irmãos. Aí já é mais complicado. A ideia é que todo cristão, por si só, é um trabalhador em prol da paz. Olha, ou seja, Paulo vai dizer que nós somos ministros da reconciliação, de um novo tempo. Isso significa, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, seja a paz, a juíza dos vossos desentendimentos. Ela sabe que vai ter problema entre nós. Tanto que eu gosto da Bíblia por isso, a simplicidade e a honestidade da Bíblia. A Bíblia diz, por exemplo, Paulo citando que Evódia e Sinti, que sintam mesmo no Senhor. Aí eu estava lendo um comentarista que disse, essas irmãs eram uma bênção na igreja. Paulo não disse que elas não eram, só que disse que teve um problema entre elas lá, rachou, e ele está falando, sintam o mesmo. Agora vocês estão sentindo diferentes. Eu fiquei sabendo de uma irmã que brigava demais com a outra. E um dia ela foi conversar com o pastor falou para ela, irmãs, resolvam isso entre vocês. O céu só tem uma porta. E ela disse, mas tem muitas moradas, a cada uma para um lado. Tem um monte de irmã vivendo mais ou menos isso aí. Essa lógica de que cada um por si, o diabo que arraste o último, né? É muito perigoso quando nós, como cristãos, somos fomentadores de tragédia, de alimentadores de confusão, de fofoca, de intriga. Essas coisas aparecem na obra da carne, não no fruto do Espírito. Ou seja, uma igreja abençoada é uma igreja em paz. Tanto que se você quiser perceber a saúde espiritual de uma igreja, compreenda o nível de paz das relações entre elas. Isso que é tremendo. Isso para nós, nossa igreja, falando do contexto nosso, é um desafio ainda maior, uma vez que o nome dessa igreja é Catedral da Família. Aqui tem que ter paz, porque se tem uma coisa que tem nas famílias direta é crise, e vai ter. Agora, se nós tivermos paz aqui, aí é porque o milagre de Deus está acontecendo na nossa casa de verdade. Porque apesar de sermos famílias com todos os problemas que o pacote traz, a gente ainda permanece na paz. Isso significa que Deus está agindo no nosso coração, na nossa casa e nas nossas vidas. Olha que interessante, ó. Tem 3 coisas aí que ele pontuou nesse terceiro tópico, a oferta pacífica na vida diária. Primeiro, uma vida de consagração incondicional. Eu falei recentemente aqui de Romanos 12:1. Apresenteis o vosso corpo, né? É o sagrado ato de oferecer-se a si mesmo. Para Deus, traduzindo isso aqui, porque nós estamos em Levítico, Antigo Testamento, isso tem que ser trazido para hoje, para a gente poder ter a noção do que isso significa para hoje, e não há nada mais parecido com o que Jesus fez por nós do que essas ofertas pacíficas. Ele é a nossa paz, é o shalom, nele está tudo em paz. Deixo-vos a minha paz, tudo que eu falei até aqui. Portanto, estarmos em Cristo
necessariamente significa uma vida de consagração individual a Ele o tempo todo, incondicional. Significa que nossa vida como cristãos não pode se resumir num parênteses das 7 às 9. De jeito nenhum. Não dá para funcionar apenas nos momentos de culto. A fé cristã não pode ser apenas uma coisa que se acontece e se realiza enquanto dentro do templo, porque o templo, como eu já disse várias vezes, é uma solução social, é uma parede, uma geografia, e Deus não veio para a geografia, veio para a biografia, as pessoas e a história que nós carregamos. Então, oferecer-se a Deus diante do altar, isso é tão tremendo, irmãos, oferecer-se diante do altar. Até porque o altar, não entenda o altar apenas como isso aqui. Isso aqui é apenas o lugar do púlpito. Existe aqui uma situação de púlpito. E isso é o nosso altar. Significa que seu púlpito pode ser a mesa do seu escritório, pode ser o lugar onde você trabalha, fogão na sua casa, qualquer lugar em que você esteja se transforma em culto, porque você é o templo e o Espírito do Senhor habita em você. Senão a gente ainda faz como os animistas de hoje, os extremos místicos de hoje, que acham realmente que este lugar é sagrado. É como eu costumo dizer, você já viu em alguns congressos, eu viajo muito, vejo em alguns congressos por aí, que a pessoa está lá assim, o cantor, geralmente é o cantor, a cantora, também pregador também, mas acontece muito com os cantores, o cantor está lá sentadinho, morto, não dá nem sinal de vida, nem parece estar ali. Aí o pastor fala assim, agora vamos ouvir o cantor oficial. E quando o homem sobe aqui, eu ainda vou achar um lugar que deve ser um lugarzinho por aqui. E quando ele pisa aqui, ele transforma. Pega o microfone, é uma coisa fantástica. O hino tem 3 minutos, ele vai no céu e volta, revela, canta, expulsa demônio, tira oferta. É um negócio espetacular, em 3 minutos. Depois ele desce e morre até o próximo hino. Não é assim? Parece que tudo acontece aqui. Só que a questão não é aqui. Aqui é o risco. Aqui é o risco. Porque subir aqui é muito fácil. Difícil é descer daqui do modo como subiu. Oferecer-se em sacrifício a Deus todos os dias. Isso é o difícil. É você ser sacerdote da casa, homem de Deus no lar, mulher de Deus na vida. É você cantar com a vida e não apenas com o microfone. É você entender que a melodia não cessa quando você desce, porque o seu Deus é o Deus de toda música, de toda graça e de toda beleza. E isso acontece na vida, no dia a dia, que a gente desça daqui melhor do que quando a gente subiu daqui. Oferecer-se a Deus. Segundo, sacrifícios de louvores. Se você olhar no texto áureo da sua revista hoje, é Hebreus 13:15, não é? Sacrifícios de louvor ao Senhor. Ou seja, é você apresentar e cultivar. Quando alguém te perguntar assim, o que é um sacrifício de louvor? É o que Davi escreveu no Salmo 51:17. O espírito quebrantado é o que o Senhor quer, muito mais do que sacrifícios. Espírito quebrantado, quebrantamento. Essa palavra quebrantamento é muito profunda. Não tem a ver com quebrar, destruir. Tem a ver com pegar-se e diminuir-se ao máximo para entregar-se a Deus. É você entender que tem que abrir mão de qualquer orgulho, qualquer ego, qualquer sensação de potência e superioridade e entregar-se na mão de Deus exatamente como você é. E aí tem uma coisa que é tremenda. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta, de tudo quanto é tipo de mentalidade, mas todos eles, sem qualquer distinção, todos entraram no mundo pela mesma impotência. Todo mundo no nascimento veio ao mundo sujo, sem roupa, careca, chorando e protestando. Não tem um ser humano que nasceu arrumado, nenhum. Todos entram por essa porta, a porta da impotência, do quebrar, de estar destruído. E como é que sai daqui? Esticadinho, né? Arrumadinho, mas deitado, sem poder levantar, sem poder fazer qualquer diferença. Ou seja, entra porque alguém te traz e sai porque alguém te leva. Não é esquisito? Tá? Para a gente crescer com algum tipo de arrogância aqui, você entra porque alguém te trouxe, você sai porque alguém te leva, como é que faz? Não é? Alguém vai te buscar no hospital e vai te deixar num cemitério. Nossa vida é esse parêntese eterno entre as duas impotências. Aquela que da primeira, que a gente não fazia ideia, e da segunda, que a gente não sabe quando vem. Percebeu? Terceiro, adoração contínua. Ou seja, é fazer da vida um altar de adoração. Que a gente leve isso aqui para a nossa vida hoje. A vida, um altar de adoração. O pastor Renan falou aqui no começo do louvor, quando estava ministrando o louvor, alguém perguntou a ele o que é adoração. É um estilo de vida. Exatamente. É viver isso aqui, todos os dias, a vida toda. O problema de muita gente é transformar a adoração num estilo de música e não de vida. Você canta o quê? Eu canto forró. E você? Adoração. Ué, não é? Então quem canta forró não adora, não é esquisito?
A lógica é por mentalidade, por associação. Não é isso. É vida no altar. Extremamente adorar pelo viver. Eu queria que você levasse para o seu coração. Tem um hino antigo na harpa cristã, 432, do Paulo Leivas Macalão. O tema daquele hino é consagrado ao Senhor. Eu acho tremenda aquela letra. E uma das estrofes diz assim, ó: toma, ó Deus, o meu querer. Pensa num negócio difícil, é sacrificar a Deus a sua vontade. Toma, ó Deus, o meu querer. Faze o teu, ó Salvador. Hoje habitas no meu ser. Enche-me do teu fervor. Que a gente faça aqui hoje a oferta das ofertas. Toma, ó Deus, o meu querer. Fica de pé, por favor. Coloca a sua vida no altar de Deus. Toda a sua vida. No altar da adoração, no altar da vida, da celebração, de poder sair daqui feliz e adorando a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua história. Será que a gente pode fazer aqui essa manhã uma oração de gratidão? Podemos? Vamos fazer ações de graça, literalmente? Pode? Você pode não pedir absolutamente nada agora? Consegue? Só agradecer a Deus? Eu sei que a sua lista é tão grande de agradecimento e você está pensando em almoçar, mas agradeça a Deus. Dá para fazer uma oração de gratidão, não dá? Podemos? Ó Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça revelada. Obrigado pela salvação das nossas almas, o maior de todos os milagres. Obrigado pela vida, pelo dom de respirar. Obrigado pela vida de todos os que estão aqui. Obrigado pelas crianças que estão aqui. Cada criança que nasce é o sinal de que o Senhor ainda crê em nós, ainda acredita na potência do nosso nascer. Obrigado, Jesus, pelas famílias aqui representadas, os casamentos dessa igreja. Quero te agradecer hoje até pelas crises, pelos problemas, pelas angústias, porque em cada uma delas são necessidades, e cada necessidade pressupõe o teu agir, o teu socorro, o teu cuidado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós estamos aqui ainda. Os teus livramentos, a tua mão, o teu cuidado, o teu carinho, a tua proteção tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus. E acima do Senhor não há nada nem ninguém. O Senhor preenche tudo, tudo te pertence. Obrigado, Deus, pela vida. Obrigado por essa manhã tão bonita, por esse sol, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por a noite nós podemos juntos celebrarmos a tua mesa e glorificarmos o sacrifício de uma vez por todas, que foi santa conclusão da nossa vida. Obrigado, Deus, pelo shalom, pela paz, pela plenitude. Obrigado por cada um, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.